Chegando com as notícias do dia, tudo o que aconteceu lá no Barradão. E olha que tem surpresas, viu? Quem se lembra do Pedrinho, meu amigo, esteve por lá, acompanhando o treinamento, bateu um papo com o Rodrigo Chagas. Será que tá voltando pro Vitória? Vamos falar sobre isso. E também, rapaz, boas notícias sobre o lateral esquerdo, Jamerson. Vai voltar o Jamerson esse ano? Segundo o Gustavo Vieira, só ano que vem, né? Mas, na verdade, precisávamos ouvir o departamento médico do clube se já teria essa previsão. Mas tem notícia boa do Jamerson. Vamos falar sobre isso e sobre o treino também. O Rodrigo Chagas já começa a montagem do time titular do Vitória para enfrentar a equipe do Fortaleza, que vem numa situação ruim também durante a temporada. Saiu de tudo, eliminado de tudo, assim como o Vitória. São clubes que vão se enfrentar, que não vivem boas temporadas. Aliás, o Fortaleza já mudou de técnico 2 vezes e o Vitória também já mudou 2 vezes. Então, parecidas, né, as campanhas durante o ano. E tem treinador novo lá também, o argentino Palermo. Vamos falar sobre tudo isso no oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, e também Bet da Sorte. Venha ser feliz aqui na Bet da Sorte, aponte a tela do celular e se cadastre. Olha, gente, vamos lá. Antes de falar do Pedrinho, aliás, não, deixa o like, né? Se inscreva aí no canal, que é importante. O treino hoje, o tático, aquele 10 contra 10, priorizando jogadas ofensivas e defensivas. Aí, a segunda parte foi cobranças de faltas frontais. Então, é o Rodrigo preparando a equipe para enfrentar o Fortaleza. Aí, a gente imaginando aqui o que pode acontecer com esse time titular, lembrando que o Vitória viaja amanhã lá para Fortaleza, o jogo será no Castelão, sábado, 16 horas. Arcanjo, será que o Rodrigo vai colocar o Cáceres logo de cara? Eu acredito que sim. Já está recuperado, tem que jogar. Mantém Camutanga e Halter, mantém Ramon. Meio de campo, mantém Baralhas, ele deve manter o Willian Oliveira, mas deve fazer a volta ao time titular do Mateuzinho. Importante. No ataque vai ser o Eric, o Oswaldo e o Kaiser. Kaiser que vai enfrentar seu ex-time, seu ex-clube. Então, não tem muita novidade no time titular, a não ser o Cáceres e o Mateuzinho. Falando do Romarinho, Dudu, Ronald. Bom, essa galera, Aitor Cantalapedra, devem ficar como opção no banco de reservas. A não ser que tenha algum problema físico de hoje para amanhã, e aí a coisa pode mudar, ok? Pelo menos que tenha chegado alguma informação sobre isso, não chegou nada assim de novo sobre o departamento médico. O Rubem Ismael já estava na transição, os demais já tinham voltado a treinar, só ficou mesmo o Jamerson, lá no DM, que nós vamos falar sobre ele agora, porque após 4 meses de cirurgia, o lateral esquerdo foi liberado pelo departamento médico para começar a dar aqueles trotes em campo. Ele já vinha caminhando, vinha fazendo fisioterapia, trabalhos na academia, e agora foi liberado para trabalhar no campo. Aqueles trotezinhos de leve e tal, aquela coisa bem na maciota, mas ainda não tem expectativa dele voltar a atuar, segundo o Gustavo Vieira, só o ano que vem. Mas eu vou ser sincero para você, eu acho que ele volta antes. Eu acredito que ele consiga se recuperar antes e ainda possa ajudar o Vitória dentro deste campeonato brasileiro, tá certo? Agora, gente, a surpresa do dia. Quem se lembra do lateral Pedrinho, revelado pelo Vitória, revelado até então, naquele momento, pelo Rodrigo Chagas. Foi o Rodrigo que promoveu, né, a subida do Pedrinho naquela oportunidade. Pedrinho, David e Samuel. Se lembra?
salvo engano, em 2019. O Pedrinho ainda é muito jovem. Tanto é que hoje ele atua na Europa, está no Shakhtar Donetsk. Ele tem 23 anos. Então, menino ainda, né? Tem muito futebol. Ele foi investigado quando jogava pelo Atlético Paranaense por aqueles esquemas de aposta esportiva, mas depois parece que ficou tudo bem, tudo ok. Ele atua lá no Shakhtar, né, da Ucrânia. Só que ele não tá vindo pro Vitória, não. Porque ele tem contrato com o time ucraniano até 2028. Né? Para ele acertar com o Vitória nessa temporada, por exemplo, não tem mais como, é impossível. Porque ele teria que estar liberado até a data da janela, coisa que não ocorreu. Agora, quem sabe pro ano que vem o Pedrinho não possa voltar. Ele bateu um bom papo lá com o Rodrigo Chagas, conversaram bastante, ele acompanhou o treinamento lá no Barradão. Enfim, eu não descarto nada. Então, talvez ele não venha sendo tão usado assim, né, nos jogos do Shakhtar. Então, eu vejo com possibilidade, é um bom jogador, um bom lateral, muito promissor, mas ele precisa se desvincular lá do Shakhtar Donetsk, beleza? Então, isso aí é conversa para a próxima janela, se é que vai ter alguma coisa futura sobre isso. Mas que é um bom jogador, é. Aliás, o Vitória precisa buscar as renovações do Jamerson, né? O Ramon emprestado, o Vitória tem a opção de compra no final do ano, mas se não rolar, o Vitória vai ter que buscar um outro lateral. Inclusive o próprio Maicon Jesus tinha propostas aí do mundo árabe, né? Tinha propostas do mundo árabe e é um jogador que não pertence ao Vitória, pertence ao Atlético Mineiro, assim como o Ramon pertence ao Internacional e o Jamerson pertence ao Curitiba. Mas eu tentaria adquirir o passe do Jamerson e buscaria um outro nome para a temporada 2026, pensando, obviamente, o Vitória permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Vitória precisa correr, na minha opinião, tá? Porque o Baralhas é emprestado, o Vitória precisa resolver essa situação do Baralhas, que é um bom jogador, tá? E eu também tentaria o Halter, apesar do jeito marrento, apesar do jeito meio posudinho em alguns momentos, até que nesse último jogo ele atendeu muito bem a imprensa, né? Parece que estava mais solto, dentro de campo também impôs mais a sua condição de capitão, era um jogador também que o Vitória, na minha opinião, deveria tentar uma solução para permanecer. Então por aí vai, e aí vai montando pelo menos o esqueleto, né, pro ano que vem. Eu tô pensando obviamente em permanência na Série A. E aí, gente, você mantém o esqueleto pelo menos nesse primeiro semestre, quando começa ali o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que deve ter mudanças também na Copa do Nordeste, né, no formato da competição. Deve ter 5 grupos de 4 clubes ou 4 grupos de 5 clubes. Então a coisa vai mudar no Nordestão. Mas o que eu faria? Eu manteria um esqueleto, faria 5 ou 6 contratações pontuais de um nível melhor e colocaria a galera da base para jogar, velho. Primeiro semestre é isso aí. Guarda dinheiro para quando começar o Campeonato Brasileiro. Você talvez fazer mais contratações pontuais. Essas 6 do início do ano é para serem titulares. E aí você já começa a ter um elenco mais encorpado. Você filtra as melhores peças desse ano, contrata mais 6 e incorpora a base. Para mim é assim que faz um planejamento. Você não vai gastar tanto e se gastar, vai gastar com jogadores de um nível melhor. E aí você fortalece o seu time titular, pelo menos isso, beleza? Então essas foram as notícias do dia no Barradão. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Deixa aí seu comentário, seu like, hype esse vídeo e ative o sininho de notificações. Um abraço, amigos. Até amanhã, 6 da manhã no Café com o Leão. Tchau, galera.